Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 72ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Com a palavra, o secretário da mesa diretora para proceder à leitura da correspondência recebida. Ofício 406/2022, Bueno Brandão, 30 de agosto de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa de Lei o pedido de retirada do projeto de lei que dispõe sobre autorização para o município de Bueno Brandão, Minas Gerais, efetuar cessão de uso gratuita à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Bueno Brandão, Minas Gerais, e da outras providências. Certo de contar com a compreensão e a colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições constante da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 065/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 065/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 065/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 065/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 065/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 068/2022. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 068/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes, cujos vereadores eu cumprimento o nome do senhor presidente. Também quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal. A questão do processo democrático para escolha de coordenadores de escola e de creche. A questão que nós aqui tratamos é de uma função de confiança que só podem ocupar essas funções aqueles que são efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura dentro da Secretaria de Educação.
E aqui eu quero abrir um parênteses sobre o que foi que nós conversamos anteriormente aqui, a questão dos pisos, né? Importante que está todo esse rebuliço da questão da área da saúde, e a gente remete também à área da educação, já por ser os coordenadores de função de confiança. Então, só podem, como eu expliquei, do quadro efetivo. Sobre o piso também dos professores nesse sentido. Né? O que foi feito lá no início do ano, naquela portaria federal, não tem subsídio, pois a Constituição Federal determina que seja por lei específica. Artigo 212-A, inciso 12 da Constituição, com a alteração através da emenda constitucional 108 do ano de 2020. Então, isso remete ao que eu falei em primeiro turno, sobre a questão salarial também destes profissionais que ocupam funções de tamanha responsabilidade. O município terá que olhar mais cedo ou mais tarde para essa questão. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 068/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 068/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Alésio Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Sim. O projeto de lei número 068/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 030/2022. Projeto de lei complementar. Eu queria fazer uma consulta ao plenário. Devido à extensão do projeto, os nobres pares concordam que o vereador Leandro, primeiro secretário, faça a leitura da emenda e da justificativa devido à sua extensão? Sim. Então está aprovada a consulta. Por favor. Projeto de lei complementar número 030/2028. Altera a lei complementar número 1894, de 20 de abril de 2012, a qual dispõe sobre o sistema de pagamento de diárias e despesas de viagens e estabelece outras providências. Justificativa. Justificativa ao projeto de lei complementar. Justificativa ao projeto de lei complementar número 30/2022. O presente projeto de lei complementar tem como objetivo sintético adequar os valores de diárias pagas aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão e seus agentes políticos. Os valores atuais foram instituídos no ano de 2012 e desde então não sofreram adequação financeira, não estando satisfatória para os deslocamentos, principalmente dos servidores legislativos, até porque os agentes políticos, ao longo dos últimos anos, não se utilizam da mesma. Analiticamente, a propositura em tela tem a seguinte justificativa. A alteração do artigo 2º agregou a ação de cotação de preços à contratação de transporte terceirizado, sendo essencial na obediência aos princípios constitucionais da legalidade, transparência e economicidade. As alterações do artigo 8º, iniciando pelo inciso 2, objetiva ampliar o alcance das ações dos agentes legislativos, pois essas são de relevante interesse do município, e não somente da Câmara Municipal, como se apresenta, quando a linha é do inciso 5, a isenção de expressão agente político adequada-se ao apresentado no artigo 1º, contemplando todos os agentes legislativos. Por fim, a revogação do inciso 3 faz-se imperiosa, pois as disciplinas já estão inseridas no inciso imediatamente anterior,
2, artigo 8. Alteração do artigo 9. Restringiu-se a inclusão da expressão agente político, como ocorrerá anteriormente, e da discorrido. A alteração do artigo 10 foi imperiosa, pois o trecho constante do inciso 2, 3, 4 e do artigo 5º desta lei não se sustenta, pois o referido artigo 5º é dotado apenas do capto, não possuindo os iludidos incisos. Ademais, a supressão dos mesmos não traz qualquer prejuízo ao dispositivo legal em questão. As alterações no artigo 12 trazem redação clara, objetiva, sem redundância e lacunas para interpretação. A contabilidade como proposta nas alíneas do inciso 1, onde as diárias são por hora de afastamento do município, com seus respectivos percentuais, da transparência ao processo e ainda afinar-se ao disposto na Lei Municipal número 2156, de 8 de dezembro de 2017. Ainda no artigo 12, com a redação proposta na linha do inciso 1, faz-se imperioso revogar o inciso 3 e os parágrafos 2 e 3 nessa seara. Como restou a redação do parágrafo 1º, e não havendo outro de mesma natureza, esse passa a vigorar com o parágrafo único. A revogação do artigo 15 não traz prejuízo à lei complementar em comento, nem à Câmara Municipal, pois as viagens devem ser realizadas preferencialmente de ônibus, somente coubendo o uso de táxi ou aeronave em casos excepcionais. No caso da redação destaca, a forma de transporte leva ao uso de táxi ou aeronave, pois os servidores e os agentes políticos não viajam de maneira corrente. E sim, excepcionalmente, ademais, nem sempre os horários de ônibus são compatíveis com os compromissos assumidos. Vale ressaltar, por exemplo, que quando 2 ou mais agentes legislativos vão conjuntamente, é mais praticável o pagamento de veículo do que passagens individuais. Ainda no tocante da revogação do artigo 15, destaca-se que a viagem de ônibus para capitais, por exemplo, tem seu destino final às rodoviárias, tendo que o agente legislativo contratar o serviço de um táxi para o deslocamento até o local de interesse, cuja dinâmica impacta nos gastos. Destaca-se que a revogação do artigo 15 não proíbe o uso de ônibus, sendo que esse continua importante ao deslocamento, principalmente para o município mais próximo. Na outra parte, com a expressa aprovação de requerimento, em turno único pelos vereadores, em sessão ordinária ou extraordinária, na Câmara Municipal de Bom Brandão, Minas Gerais, destoa-se do preconizado no artigo 9º e parágrafo único do artigo 10, cujo dispositivo trata flexivelmente os pedidos diários. Ademais, assim como despesa de transporte, deve ter prestação de contas, artigo 14. Por fim, a alteração na tabela de valores de diárias completas trazem adequação na referência, pois não faz sentido ter determinado valor de diária baseado na população do município que se pretende visitar, mas sim na distância entre os municípios envolvidos, e ainda se coaduna com o fato do pagamento integral ou não estar relacionado à quantia de horas de viagem, por encontrar-se devidamente justificada e perante a necessidade de educação, a apreciação positiva da presente proposição faz-se notável. Câmara Municipal de Bom Brandão, 9 de agosto de 2022. Vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 030/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Quero destacar aqui da questão desse projeto de lei complementar, em especial o seu anexo, que trata dos valores. E o porquê que eu quero
chamar a atenção. Porque quando nós falamos Distrito Federal, o valor R$ 700. Quando nós falamos capitais, exceto Brasília, 600. Cidades acima de 100 quilômetros, 500. E cidades até 100 quilômetros, 400. Mas então vamos lá. Seja o servidor público ou agente político, por exemplo, vai em Pouso Alegre, ele vai receber R$ 400. Por isso que eu enfatizei essa questão. Não é bem assim. Esse é o valor de referência. Mas nós temos que observar as mudanças no artigo 9º do projeto de lei, que altera, consequentemente, o inciso 1 do artigo 12. Receberá o valor parcial de 50%, melhor voltar até na linha A, receberá o valor integral que eu li no quadro, quando o deslocamento exigir pernoite, fora do município, e esse for superior a 12 horas. Então, o cidadão ele vai até Brasília, ele vai receber os R$ 700, se ele for dormir lá e esse deslocamento exigir mais de 12 horas. Receberá metade do valor, 50%, quando o deslocamento não exigir o dormir fora do município, ou a pernoite fora do município, e esse for superior a 6 e inferior a 12. Aí recebe-se 50%. E por último, receberá o valor parcial de 25% quando o deslocamento não se enquadrar no que eu acabei de falar acima. Então, principalmente para essas cidades mais próximas, Pouso Alegre, por exemplo, se não enquadrar, se for até 6 horas e não ter que dormir lá, o servidor ou agente político tem o direito a R$ 100, que é 25% de 400, pois é uma cidade de até 100 quilômetros de distância. Outra mudança importante foi lida na justificativa pelo senhor secretário. Não faz verdade você pagar diária pelo número de habitantes da cidade que se visita. Qual a relação que se tem número de habitantes com o valor de diária? Tem que ser através da distância, como se propôs aqui também. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 030/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 030/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolésio Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 030/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 066/2022. Projeto de lei número 066/2022. Institui o projeto Escola Amiga dos Animais no âmbito do município de Bueno Brandão, Minas Gerais. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o projeto Escola Amiga dos Animais no âmbito da Rede Municipal de Ensino Público, que terá as seguintes finalidades. Inciso 1. Incentivar o amor e o respeito aos animais e ao meio ambiente. Inciso 2. Orientar sobre o cuidado necessário na criação dos animais de estimação. Inciso 3. Ensinar procedimentos de higiene na convivência com os animais. Inciso 4. Estimular as adoções de animais abandonados. Inciso 5. Ministrar noções de cidadania. Artigo 2. Segundo. As orientações e as atividades do projeto ficarão a cargo do Departamento de Educação, juntamente com os veterinários, salvo determinação em contrário do Executivo Municipal. Artigo 3. A direção das unidades escolares prestará todo o apoio necessário ao projeto, devendo decidir e permitir, conforme conveniência e segurança dos alunos, a presença de animais durante
os encontros do projeto para fins ilustrativos das finalidades contido no artigo 1 desta lei. Artigo 4º. O projeto Escola Amiga dos Animais incluirá, entre outras atividades, visita à feira destinada a doações e adoções de animais, entidades que cuidem de animais abandonados e a confecção de painéis e trabalhos dos alunos sobre o tema proposto. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 10 de agosto de 2022. Vereador Aristeu Brolés Filho. Justificativa. O presente projeto surgiu da observação relativa à necessidade de estimular crianças e jovens a manter uma relação de respeito, carinho e proteção aos animais. A escola desempenha importante papel na informação de caráter e de valores, tornando-se instrumento fundamental para viabilizar a implementação de políticas públicas como a que está proposta por meio deste projeto. A difusão do conhecimento permite que as crianças e jovens possam fixar os conteúdos e, principalmente, repassar essas premissas aos seus familiares, objetivando aprimorar a relação entre as pessoas e os animais, muitas vezes vítimas de maltratos. Assim estando que este projeto de lei, compatível com as disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, pelo exposto encaminho o presente projeto de lei e conto com a sua aprovação por esta edilidade. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 10 de agosto de 2022, vereador Aristeu Brolés Filho. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 066/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Agradecer ao vereador Aristeu Brolés Filho pela oportunidade de votar o presente projeto de lei. E eu gostaria de fazer aqui um adendo, como o projeto ele fala Escola Amiga dos Animais, e aí a gente até amplia essa questão, porque a gente poderia pensar na sociedade amiga dos animais. O projeto fala da educação das crianças e jovens dentro da escola, mas eu quero só fazer o adendo e ampliar, inclusive hoje, um pedido de uma moradora que cuida de vários animais, cães em específico. Então, aproveitando que a oportunidade dada pelo vereador Aristeu Brolés Filho com o projeto, a Câmara lá atrás, no ano de 2021, recusou aquele projeto de lei de minha autoria sobre a questão dos fogos de estampido. Eu gostaria que nós, vereadores, olhássemos com carinho essa questão de novo. A sociedade vem cobrando essa questão nossa, porque não é somente dos animais, mas aqui eu não vou mudar, porque senão eu vou fugir do assunto, mas nós temos outras nuances dessa questão. E outros municípios já vêm trabalhando sobre isso. Então, eu deixo aberto para qualquer vereador que queira apresentar esta matéria, e eu sou totalmente favorável e tenho o meu voto positivo, assim como vai ter aqui. Então, a gente, além da escola amiga dos animais, nós devemos ter também uma sociedade amiga dos animais. Nós precisamos olhar para essa questão. As pessoas andam preocupadas e elas têm razão no sentido. Como eu já expus lá atrás, numa entrevista recente. É um assunto que para mim já se tornou arcaico. A gente não precisa nem estar discutindo isso mais. Mas, se é necessário, nós temos que legislar. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 066/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 066/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Selene Almeida? Sim.
O projeto de lei número 066/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de decreto legislativo número 001/2022. Projeto de decreto legislativo número 001/2022. Concede a medalha ao mérito esportivo ao senhor José Leandro Goulart. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou e a sua mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha ao mérito esportivo ao senhor José Leandro Goulart. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 10 de agosto de 2022. Vereadora Suelene Almeida. Justificativo. Então, o presente projeto de decreto legislativo o intuito de conceder a medalha ao mérito esportivo ao José Leandro Goulart. José Leandro possui um vasto currículo ligado ao meio esportivo. Mestre em taekwondo, graduado em educação física, professor efetivo do Estado de Minas Gerais, professor voluntário na Casa da Criança por vários anos. Segue a biografia da homenageada, que integra a justificativa do presente projeto de decreto legislativo. Certo da importância deste cidadão, de boa vontade para com a comunidade, apresento esta homenagem e conto com o apoio dos nobres edis para a sua aprovação. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 10 de agosto de 2022, vereadora Suelene Almeida. Em discussão em primeiro turno, o projeto de decreto legislativo número 001/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de decreto legislativo? Eu gostaria só que lesse a biografia dele para entender mais, né, a homenagem que está sendo feita, né? Então é importante que se leia a biografia. Por favor. Biografia. José Leandro Goulart, 42 anos, casado, pai de 2 filhos, mestre em taekwondo, graduado em educação física, efetivo como professor do Estado na Escola Estadual Horácio Narciso de Góes, no bairro Pinhalzinho dos Góis. Praticante do taekwondo desde o 30 de março de 1992, aprendendo com o saudoso professor Nelson da Silva e posteriormente com o hoje grão-mestre Donizete Reinaldo da Silva, faixa preta, 7º Dan, ambos também filhos de Bueno Brandão. Começou a dar aula profissionalmente em 2003, na antiga Academia Corporativo do Sr. Gerson Rossi. Foi professor voluntário na Casa da Criança de 2006 a 2013, sempre levando para a academia, através de bolsas, os alunos que se destacavam, inclusive com 4 deles chegando à faixa preta, sempre levando os alunos às competições, onde foram conquistadas muitas medalhas que elevaram a autoestima das crianças da entidade, trabalhando a disciplina e respeito com estes alunos. E atual presidente da Associação Minas de Taekwondo, entidade sem fins lucrativos, fundada em 1995, é reconhecida de utilidade pública municipal e estadual, entidade que mantém, desde 2017, o projeto social Taekwondo, ensinando valores e formando cidadãos, que ministra as aulas gratuitas com instrutores voluntários para as crianças carentes e busca, através de projetos de incentivos, conseguir uniformes e equipamentos para todos os alunos, já vendo formando um aluno faixa preta. Já ajudou a levar 25 alunos à faixa preta de Bueno Brandão, Inconfidentes e Pinhalzinho dos Góis, sempre fazendo rifa e eventos para arrecadar fundos, para pagar as altas taxas de exames e auxiliar estes alunos a chegar ao tão sonhada faixa preta. Atualmente ministra aula em sua academia, Tishon de Minas, e no Clube Montesino, com foco no esporte educacional, buscando forma, não atletas compões e sim cidadão que venham a contribuir positivamente com a sociedade.
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de decreto legislativo número 001/2022? Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. É com grande, né, honra, né, que eu faço essa homenagem, né, ao José Leandro Goulart, principalmente, né, pelos trabalhos sociais que ele se realiza aqui em Morro Brandão já há muitos e muitos anos, né? Então, pelos projetos sociais, né, deixo hoje essa homenagem a ele, que é mais que merecido. Muito obrigada, senhor presidente. Só fazendo um adendo na justificativa, no parágrafo 3º, onde se lê, segue a biografia da homenageada, então vamos colocar segue a biografia do homenageado. Combinado? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de decreto legislativo número 001/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de decreto legislativo número 001/2022. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolé Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto a vereadora Celene Almeida? Sim. O projeto de decreto legislativo número 001/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de leis número 065/2022 e 068/2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2022 e 068/2022. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reaberto o trabalho, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 065/2022. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 068/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 068/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 068/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 068/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar favor. Aprovado por unanimidade. Só queria um segundinho do Nobres Pares. Antes de encerrar a reunião, eu queria fazer um convite a todos. O convite ele estava aqui escrito, por fim eu acabei fazendo aqui, mas a secretária de Educação, juntamente com o prefeito, em exercício, o Juninho Cavini, convida todos os nobres pares a participarem desse evento cívico do dia 7 de setembro, às 8h30 da manhã, na rua Avenida Bom Jesus, aqui em cima, né, em frente à igreja matriz, em frente ao fórum. Eles contam com todos os nobres pares para estarem presentes nesse
dia e momento cívico da nossa pátria, 200º ano da sua independência, né? Então fica aqui o convite e a gente se encontra lá. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.